Se você está grávida ou pretende ter um bebê aqui em Portugal, esse vídeo é para ti. Você sabia que aqui tem regras para escolher o nome do seu bebê? Pois é, outro dia eu estava falando sobre isso e lembrei que realmente aqui em Portugal tem uma lista e essa lista se chama Elenco de Nomes. Está incluso lá os nomes autorizados. Bem, mas deixa eu te explicar como funciona. Tudo começa pela estrutura do nome. A gente sabe que o nome completo é formado por nomes próprios e apelidos. Mas aqui existe um limite máximo, até 6 vocábulos simples ou composto. Geralmente, até 2 nomes próprios e 4 apelidos. Os elementos de ligação, como de, da, do, e, não contam para esse limite, tá? Aí tu vai me perguntar, e como eu vou escolher os nomes? Quando você for registrar a sua criança, é importante seguir as regras do registro civil, né? O nome deve constar na base de dados de nomes portugueses. Lembra que eu te falei naquela lista, elenco de nomes lá no site? Pois é. O primeiro nome não pode gerar dúvidas sobre o sexo do bebê. O nome não pode ser igual ao de um irmão vivo, só se o irmão já estiver falecido, claro. A grafia deve seguir ortografia portuguesa atual. Alguns nomes estrangeiros podem ser adaptados graficamente ou foneticamente, ou seja, podem ser aportuguesados, como a gente chama. Tá, Sol, mas eu sou estrangeiro, eu gostaria muito de colocar o nome do meu filho ou da minha filha de acordo com a minha tradição, aquele nome que eu gostava muito na minha infância. Como é que eu faço? Existe a possibilidade de eu fazer isso caso eu tenha um filho aí em Portugal? Sim. É permitido usar os nomes estrangeiros em algumas situações, tá? E essas situações são, se a criança nasceu no estrangeiro. Realmente, se ela nasceu no estrangeiro, não precisa obedecer regra nenhuma aqui. Se a criança possui outra nacionalidade, além da portuguesa, também foge àquela lista de nomes. Se um dos pais é estrangeiro ou tem dupla nacionalidade, também foge daquela regra que eu te falei. Nesses casos, o pedido e a dúvida sobre a composição do nome devem ser apresentados diretamente na conservatória do Registro Civil, escolhida para fazer o registro do nome dos seus filhos. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque não é só o nome próprio que você vai ter que obedecer essa regra. Também os apelidos, ou seja, os sobrenomes também seguem uma regra. Vamos passar para a segunda etapa das regras? Sim. Existem também algumas regras para você escolher o sobrenome ou apelido do seu bebê. Pois é, os apelidos representam, a gente sabe, ligação familiar da criança, né? Em regra, são escolhidos entre os apelidos dos 2 pais, mas podem vir apenas de um só deles, tá? Podem também ser escolhidos apelidos dos antepassados, dos avós, dos bisavós, desde que se comprovem a ligação familiar, tá? Se o pai e a mãe tiverem apelidos iguais, eles podem ser repetidos em sequência ou intercalados entre os nomes. Os elementos de ligação, como de, da, do, e, podem ser adicionados ou retirados. Os apelidos podem conter palavras também que sejam nomes próprios, desde que já façam parte dos apelidos familiares. O limite é de 4 apelidos, vocábulos simples ou composto. A ordem dos apelidos é livre, os pais decidem. Para as crianças estrangeiras, a escolha dos apelidos segue a lei da nacionalidade de origem. Se a criança tiver dupla nacionalidade, incluindo a portuguesa, prevalece a lei portuguesa. Em caso de dúvidas, qualquer questão sobre a composição do nome deve ser feita através da Conservatória do Registro Civil, ao abrigo do artigo 103, número 4 do Código de Registro Civil. Todas essas regras são feitas exclusivamente para proteger o seu filho e sua filha. Porque a gente sabe, quando não existem regras, podem sim alguns pais optarem em colocarem nomes às crianças que não são, entre aspas, adequados, né? Então, para que a criança não sofra de repente, com um nome muito diferente, bullying na escola,
ou até sinta, né, aquela vergonha de pronunciar o seu nome, que essas regras foram criadas para o benefício próprio da criança. Vamos levar em consideração que eles são os mais importantes. Então aqui, deixa o seu like, se você curtiu esse vídeo, se você tem alguém que conhece que de repente vai ter bebê aqui em Portugal e não sabe dessa informação, compartilhe esse vídeo, vai ser de extrema valia com certeza. Clique lá no se inscrever, porque a gente vai ter muito mais vídeos aqui que vão ser compartilhados e que você vai gostar muito, porque só em Portugal foi criado só para isso, para clarear as tuas ideias, para te dar uma luz na tua vida aqui em Portugal.